Não? Desculpa. Estamos aqui no nosso painel do nosso Congresso Cibenjur, também do curso internacional. Eu sou o Fábio Veiga e vamos moderar aqui, a professora Vânia já está chegando, nós vamos moderar aqui um painel com palestrantes, vou falar um pouco espanhol e português, porque temos palestrantes em língua portuguesa e em espanhol. Né? A primeira comunicação do dia, da noite, né, na Europa, aqui final de tarde em Buenos Aires, é de Livio Perra, da Universidade degli Studi di Sassari, na Itália, e depois vamos ter Maria Catarina de Oliveira Balei Charosky e Eline Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mais adiante Cristina Aragão Ceia, da Universidade Lusíada, em Portugal, e, por fim, a doutora Denise Forte e Sérgio Amaral, do IT de Bauru. Então, vou passar a palavra a cada um de vocês, começando pelo Lívio, e cada um tem 10 minutos para fazer uma apresentação. Lívio, escúchame. Boa ¿Estás, tarde. Lívio? Não sei se está ligado ao microfone. Quem está na sala? Podia ligar, falar um pouquinho? Vamos ver Boa se está tarde, tudo bem? tudo. Sim, quem está falando? Eu sou a Maria Catarina, vocês nos ouvem? Sim, você é a Mônica. Perfeito. Mônica? Eu sou a Maria Maria, Catarina, eu sou a Maria próxima a Catarina. apresentar. Como eu não estou vendo vocês, só que eu estou aqui na mesa, você podia fazer uma conferência para mim, se o Lívio está na Boa sala? tarde. Está presente, eu acho que ele já vai começar. Ah, ok. Então depois, primeiro começa ele e depois eu passo para você, Maria. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Olá, Lívio, ¿qué tal? Eu sou Fábio. Tu escucha? Tudo bem? Você? Tudo Tudo bem? bem? Sim. Sim. Pode, Vou começar? pode começar. Boa tarde. Agradeço muito pela oportunidade de participar do congresso y ahora hablo en español. Buenas tardes. Hoy hablaré de la protección ambiental y gestión territorial, intersecciones y concesiones entre derecho y cultura. La era actual se define como antropoceno para indicar la era en la que la actividad humana ejerce sus efectos sobre el medio ambiente y lo influye. Okay. En cuanto a los métodos, la reflexión teórica y conceptual se acompaña del examen de algunas experiencias concretas que han encontrado expresión en la protección del medio ambiente y gestión territorial. El concepto de cultura se compone de diversos elementos y puede concebirse de diferentes maneras. Entre las diversas definiciones posibles, se ha elegido la definición de cultura formulada por Juan Anción. Él afirma que las culturas no son cosas, pertenecen al mundo interno de las personas. Una cultura es un conjunto de formas acostumbradas y compartidas de ver el mundo, de hacer las cosas, de resolver problemas, de relacionarse con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Es una manera de ver y conocer el mundo si por conocer no entendemos solamente la relación con el mundo mediante nuestro intelecto, sino también a través de nuestros afectos, nuestro sentido ético y estético, y en general todo nuestro cuerpo. En el escenario global, se puede observar que existen algunos países donde la naturaleza o sus entidades son reconocidas como sujetos o personas, y a los cuales se le atribuyen derechos. La cultura y los valores tradicionales han desempeñado un papel importante en la génesis de nuevos sistemas de protección ambiental. Las lenguas indígenas, quechua aymara y el castellano, se utilizaron juntos con los textos jurídicos de Ecuador y Bolivia. Estos textos surgen tras debates políticos y jurídicos donde se tomaron en consideración la cosmovisión indígena y los valores de todos los pueblos que habitan el país. En este sentido, cabe destacar que el concepto de naturaleza occidental se complementa con el de madre tierra.
En Nueva Zelanda el idioma maorí se utiliza junto con el inglés. Los valores y las cosmovisión de los pueblos indígenas también están presentes en los textos jurídicos. La sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia subraya la relación especial que existe entre las comunidades étnicas indígenas, el medio ambiente y la biodiversidad. En India y Bangladesh toman en cuenta la importancia que tienen los ríos en la sociedad y la cultura de las comunidades que viven en esos territorios. Y esto se traduce en el reconocimiento jurídico de los ríos como personas jurídicas y la atribución de derechos. Los derechos bioculturales son una categoría de derechos humanos o derechos colectivos que protege y se basa en el papel de stewardship que algunas comunidades locales y algunos grupos indígenas han mantenido hacia el medio ambiente. Los derechos bioculturales se refieren, por tanto, a la administración del territorio, que se realiza en formas tradicionales y a menudo se basa en las costumbres y usos de las comunidades étnicas e indígenas. En esta nueva categoría de derechos se manifiesta la estrecha conexión entre la cultura, la vida de las comunidades étnicas e indígenas y su medio ambiente. Ahora, es necesario observar y analizar el fenómeno de la organización del territorio en la isla de Rapa Iti para evaluar la posible atribución del fenómeno a la categoría de los derechos bioculturales. Hay una fuerte presencia del derecho consuetudinario y la tierra se considera un bien compartido por la comunidad y su organización y gestión sigue las reglas y los valores de las comunidades locales. Los derechos de uso de la tierra se basan en dinámicas de parentesco y lazos genealógicos. En 1984 se creó el Consejo de Sabios, cuya tarea es administrar el territorio y a través de las reuniones del Consejo resolver las cuestiones de tierras. Este fenómeno podría remontarse a la categoría de los derechos bioculturales. La comunidad local ha mantenido sus formas tradicionales de gestión del territorio. No existen derechos de propiedad individuales, sino que, como señala Alberto Niccoli, hay solo derechos exclusivos de uso de la tierra que pertenecen a toda la comunidad, cuya regulación se confía a las prácticas, costumbres y usos de la comunidad local. En Ecuador y Bolivia, el uso de las lenguas indígenas, quechua y aymara, junto con el castellano, emerge en los textos constitucionales y en general en los jurídicos. Esto demuestra cómo las fases que precedieron el nacimiento de los sistemas de protección ambiental que afirman los derechos de la naturaleza son el resultado de debates políticos y jurídicos, donde se tomaron en cuenta los valores y las cosmovisión de todos los pueblos que viven en ambos países. Una situación similar se observa en Nueva Zelanda, donde el Te Agua Tupua Wanganui River Clay Settlement Act de 2017 utiliza el inglés junto con términos maoris. También se observan los conceptos e ideas que fundamentan el reconocimiento del río Wanganui como persona jurídica y la consiguiente atribución de derechos. Estos textos y también la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia del High Court of Uttarakhand y la sentencia del High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh muestran que existe una fuerte importancia reconocida a la naturaleza y sus entidades. Esta importancia socialmente reconocida no es ajena al mundo jurídico. En el mundo jurídico esto se traduce en el reconocimiento de la naturaleza y sus entidades como sujetos de derechos o personas jurídicas y la consecuente atribución de derechos. Los derechos bioculturales protegen y se basan en la gestión tradicional de los territorios de las comunidades locales o indígenas. La sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia identifica el contenido de los derechos bioculturales en las disposiciones constitucionales en materia de derechos a los recursos naturales y a las culturas de las comunidades étnicas. Finalmente, se analiza la posibilidad de incluir la organización territorial de la isla de Rapa Iti en la nueva y amplia categoría de los derechos bioculturales. En particular, la gestión de las tierras de la isla se basa en las prácticas, costumbres y usos de la comunidad local. Se trata de un sistema basado en la gestión tradicional del territorio. Además, en 1984 se creó el Consejo de Sabios para administrar el territorio y resolver los conflictos que puedan surgir.
La tierra se concibe como un bien compartido por la comunidad, donde los derechos de uso de la tierra son regulados en las costumbres y usos de la comunidad local. Gracias por su atención. Muchas gracias, Livio, por tu exposición. Muy interesante. Es un tema de la protección ambiental, que es algo muy importante también aquí en Latinoamérica, y seguro que tus estudios desde la perspectiva del derecho italiano, europeo, también será importante para nuestro análisis y posterior publicación aquí en los paneles del Congresso. Bom, vou voltar Muchísimas para o gracias. português, graças. Muy Vou voltar para o obrigado. português. Agora convido a Maria Catarina de Oliveira Balei Chakarowski e Eline Silvini Ferreira. Eu acho que estão as duas ou só uma, mas Estou só eu. ok, tudo bem. Eu Então, iria apresentar. Vocês muito bem. conseguem ver minha tela? Sim, o tema escolhido pelas as autoras é a inserção do risco climático no procedimento do licenciamento ambiental a partir da litigância climática, uma análise no contexto brasileiro. Bem-vinda, Maria Catarina, tem 10 minutos. Muito obrigada. Bom, só um instantinho. Eu não estou muito acostumada com o Zoom. Ok. Eu não sei quem está na sala, se é Bruna, poderia colocar a Maria Catarina de co-anfitrião? Às vezes assim ela consegue colocar o seu. Ok, agora já aparece. Ok. Bom, meu nome é Maria Catarina. Vocês me escutam bem e conseguem ver a minha tela? Sim, perfeito. Perfeito, muito obrigada. Eu sou mestranda na PUC Paraná. Meu objeto de pesquisa é a litigância climática, né, as mudanças climáticas. E ao lado da minha orientadora, nós produzimos o presente trabalho intitulado A Inserção do Risco Climático no Procedimento de Licenciamento Ambiental a partir da Litigância Climática, uma análise do contexto brasileiro. Bom, inicialmente é necessário trazer alguns dados, dentre os quais o primeiro deles diz respeito aos relatórios mais recentes do IPCC, que apontam um aumento de 1,1 graus Celsius na temperatura do planeta Terra, quando comparado aos níveis pré-industriais. O que pode tornar ainda mais desafiador limitar o aumento da temperatura do planeta Terra a 1,5 graus Celsius, considerando as metas internacionais acordadas pelos países. No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente dispõe de ferramentas como o licenciamento ambiental e a avaliação dos impactos ambientais para controle de atividades, empreendimentos e obras potencialmente poluidoras. Entretanto, se observa que são poucas as normativas que exigem a análise dos impactos negativos ao equilíbrio do sistema climático na avaliação de impactos ambientais realizadas durante o procedimento de licenciamento ambiental. Desse modo, observa-se que ferramentas jurídicas aptas à prevenção, à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas, tais como o licenciamento ambiental e a avaliação do impacto ambiental, são negligenciadas, a despeito do robusto arcabouço jurídico que os coordena e da previsão expressa constante na Política Nacional de Mudanças Climáticas sobre a necessária articulação entre instrumentos de ação como forma de contribuir para a proteção do clima. De outro lado, a litigância climática surge como um mecanismo jurídico relevante e apto a acionar o Poder Judiciário brasileiro a avaliar, a determinar a implementação e efetivar direitos e obrigações relacionados às mudanças climáticas. Nesse contexto, eu e a professora Eline partimos do seguinte problema para produzir esse artigo. A litigância climática vem sendo articulada para compelir os órgãos ambientais a considerar os impactos negativos ao clima causados por empreendimentos, atividades e obras sujeitas ao licenciamento ambiental.
A hipótese que nós levantamos é de que os litígios climáticos brasileiros, com a finalidade de incluir a questão climática ao licenciamento ambiental, ainda são escassos, mas a articulação entre esses instrumentos pode representar uma importante via para a defesa do clima. O nosso objetivo principal com esse trabalho foi analisar, a partir dos litígios climáticos propostos perante o Poder Judiciário brasileiro, como e em que medida a gestão dos riscos vem sendo integradas ao sistema climático nas avaliações de impactos ambientais realizadas no bojo do licenciamento ambiental. Para alcançar esses objetivos, inicialmente buscou traçar um panorama das mudanças climáticas e da emissão de gases de efeito estufa no Brasil, explorar o tratamento legal dado ao licenciamento ambiental e às mudanças climáticas no ordenamento jurídico brasileiro, e, por fim, examinar os litígios climáticos relacionados ao licenciamento ambiental ajuizados perante o Poder Judiciário brasileiro. Para tanto, como metodologia, nós associamos o levantamento bibliográfico, a análise qualitativa dos litígios climáticos listados na plataforma Litigância Climática no Brasil, que envolvem o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais. Como resultados, nós encontramos 5 litígios climáticos relacionados ao tema, e esses litígios tinham sido propostos pelo Ministério Público ou por organizações da sociedade civil contra a União, estados, os órgãos ambientais estatais e empresas. Desses 5 litígios, 2 tiveram uma decisão judicial terminativa proferida, sendo uma delas favorável ao pleito dos autores que voltava-se à proteção do clima, e outro foi desfavorável. Em 2 casos, houveram decisões liminares que foram favoráveis ao clima. E em um dos litígios, houve perda do objeto, uma vez que a empresa desistiu de implementar um empreendimento voltado à lavra de carvão, que é apontado como altamente poluidor. A partir disso, nós levantamos os seguintes pontos para discussão. O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que figura como um mecanismo de controle e prevenção em relação às atividades efetivas ou potencialmente poluidoras no meio ambiente. Trata-se de um instrumento pautado nos princípios da prevenção e da precaução, cuja finalidade é prevenir danos ambientais ou, ao menos, mitigar os seus efeitos. Levando em consideração que os danos climáticos são uma espécie da qual o dano ambiental é gênero e que a crise climática não deixa de ser um problema de degradação do meio ambiente, não é possível afirmar que a ausência de normas sobre licenciamento ambiental que expressamente exijam a análise dos riscos climáticos seja suficiente para não fazer. Nesse contexto, a litigância climática insurge como uma maneira de compelir os estados, os órgãos ambientais e as empresas a considerarem os impactos causados por seus empreendimentos, obras ou atividades ao equilíbrio do sistema climático. Perdão, pulou um. Em conclusão, verificamos que os litígios climáticos permitem que diferentes atores mobilizem o poder público a considerar a variável climática no procedimento de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras. Diante da ausência de normas que expressamente exijam a análise dos riscos climáticos no referido procedimento, a litigância climática se apresenta como uma importante ferramenta para explorar o potencial preventivo e mitigador do licenciamento ambiental em relação às mudanças do clima. Agradeço novamente a oportunidade do trabalho, do Congresso, né, para eu apresentar o nosso trabalho, e deixo o nosso contato à disposição. Muito obrigado, Maria Catarina, pelo seu trabalho, a sua pesquisa no mestrado. É um tema também muito importante, a questão do risco climático. Também mistura um pouco de direito aí, administrativo, né, com licenciamento.
litigância climática também é um tema processual, e desejamos sorte para você no teu projeto. E Muito obrigada. né, no final, esperamos uma boa publicação no seu trabalho aqui no nosso Cibenjur. Quero passar agora para a próxima conferencista, que é a Cristina Aragão Ceia, da Universidade Lusíada. Está presente? Como eu não estou com acesso direto à sala, não sei se eu consigo ver vocês. Ela está presente, a Cristina? Se alguém puder conferir para mim. Talvez não, né? Porque lá em Portugal agora já são quase 10 da noite. Ok, então vamos passar para o próximo, que é Denise Rodrigues Martins Forte e Sérgio Tibiriçá Amaral, do IT de Bauru, que vai falar sobre o tema Justiça Previdenciária e Inovação, Inclusão Digital como Direito. Boa tarde, Boa aqui é o tarde. professor Sim, boa Sérgio tarde. Tibiriçá. Bem-vindos. Eu e a Denise Rodrigues Martins vamos fazer uma apresentação aí de uma pesquisa que envolve direito previdenciário, mas também letramento digital. Então, eu passo a palavra à Denise, que é minha orientanda no mestrado da Instituição Tule de Ensino de Bauru, e depois faço a complementação, já agradecendo essa importante universidade e parabenizando por sediar esse evento que para nós é muito importante. Boa tarde a todos. Passo das palavras do meu professor Sérgio, as minhas. Agora vamos iniciar a apresentação. A digitalização dos serviços públicos, especialmente no âmbito previdenciário, com o aplicativo Meu INSS, foi intensificada durante a pandemia do Covid-19, marcando aí um novo paradigma na relação entre o Estado e o cidadão, que, embora esse processo prometa ganhos de eficiência e combate a fraudes, ele vem expondo com contundência a face excludente da inovação tecnológica. Milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade digital têm sido privados do exercício de seus direitos previdenciários essenciais. Este estudo analisa criticamente os efeitos dessa transformação sobre o acesso à justiça previdenciária, evidenciando como a inovação tecnológica pode, paradoxalmente, ampliar as desigualdades e excluir principalmente os grupos vulneráveis. O direito previdenciário, ele é classificado como direito fundamental com eficácia plena, protegido por cláusulas pétreas da Constituição Federal, notadamente seu artigo 1º, parágrafo 3º, o artigo 5º, inciso 35 e o artigo 6º. Mas também temos que observar que o princípio da eficiência, encartado já no artigo 37 da Constituição, caput, também deve ser analisado sob a ótica da inclusão, e não apenas da redução de custos e otimização de fluxos administrativos. A administração pública, ela deve ser eficaz para todos os cidadãos, especialmente para os mais vulneráveis. Por isso, seria necessário o letramento digital para que todos os beneficiados fossem habilitados para a utilização dessas ferramentas de maneira plena. Autores como Lazari, Castro e o professor Frederico Amado defendem essa posição, defendem que o Estado não pode condicionar o exercício de direitos sociais à habilidade digital dos beneficiários, especialmente num país como o nosso, marcado por tantas desigualdades. Em nível internacional, o Brasil é membro fundador da OIT, tendo inclusive ratificado vários tratados e convenções dessa entidade. Na recomendação 202 de 2012, a OIT orienta que os sistemas de proteção social devem ser universalmente acessíveis e culturalmente apropriados.
a digitalização sem consulta pública e sem medidas de compensação, ela viola essas diretrizes internacionais certificadas pelo Brasil. A informatização do Instituto Nacional de Seguro Social foi oficialmente promovida a partir de 2019, com a publicação da medida provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846 de 2019. Desde então, a plataforma do Meu INSS passou a ser o principal mecanismo de acesso aos serviços previdenciários, substituindo em grande parte o atendimento presencial. Embora essa inovação busque a eficiência administrativa, transparência e economia de recursos públicos, ela também tem sido alvo de críticas quanto à exclusão de parcelas significativas da população brasileira que não possuem habilidades digitais ou acesso à internet. O fenômeno da pobreza digital é uma das expressões de desigualdade social contemporânea, bem como a terminologia de letramento digital, que proporciona a capacidade do ser humano de compreender, usar e avaliar as informações em ambientes digitais, bem como utilizar de forma eficaz esses aplicativos. Envolve não só as habilidades técnicas, mas também a compreensão das dinâmicas sociais e comunicativas presentes no mundo digital, incluindo a avaliação da confiabilidade das fontes e a navegação segura no ciberespaço. Dados do CNJ e ANTP declaram que, em 2021, mais de 60% dos beneficiários do INSS necessitaram de serviços de terceiros para utilizar o aplicativo do Meu INSS. O IPEA ainda revelou que mulheres negras acima de 60 anos são desproporcionalmente afetadas. O INAF verificou em 2024 que 27% da nossa população não possui acesso regular à internet e 12 milhões de pessoas são analfabetas funcionais digitais. A exclusão digital compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, que são os pilares do Estado Democrático de Direito. Atualmente, nós podemos perceber a fraude contra o INSS, que inúmeros idosos foram lesados e tiveram descontos indevidos nos seus benefícios. O poder judiciário, ele vem atuando de forma garantidora do acesso aos direitos fundamentais diante da automatização excessiva, criando jurisprudência protetiva. O TRF1, TRF4 e o STJ afirmam que a digitalização não pode ser um obstáculo ao acesso aos direitos. Já o STF, em decisões recentes, como a DIN 6.529 do Distrito Federal, afirmou que a eficiência administrativa não pode suprimir o acesso universal aos serviços essenciais. A Defensoria Pública da União tem ajuizado ações para reverter o fechamento dos canais presenciais, sobretudo em regiões de baixo IDH. O artigo traz algumas propostas de políticas públicas de inclusão digital, como a capacitação tecnológica gratuita para idosos, trabalhadores informais e para pessoas com deficiência. A criação de centros comunitários digitais com infraestrutura e suporte técnico em zonas rurais e periferias. Temos como modelo híbrido de atendimento, inspirado em experiências internacionais, Portugal, onde existem os espaços cidadão, que ampliam o acesso
à internet ampliaram no último ano em 27%. O Chile, com o programa Chile Digital para Todos, reduziu 40% das filas. E a Estônia, 100% de acessibilidade por meio do governo digital com tutoria assistida. Doutrinadores como Fábio Zambrit Brahim, o Vladimir Martinez e Frederico Amado destacam que a tecnologia deve ser um instrumento de inclusão e solidariedade, nunca de exclusão. O Estado possui o dever de assegurar essa pluralidade de canais de acesso, garantindo a universalização da cobertura previdenciária. A efetividade do direito previdenciário não está apenas nas normas em si, mas na concretude do acesso igualitário aos seus mecanismos. Por fim, concluímos que a digitalização dos serviços previdenciários é necessária, mas não pode ser conduzida de forma excludente. É essencial que a modernização venha acompanhada de garantias reais de direitos de acessibilidade, educação digital inclusiva, preservação de canais presenciais. O verdadeiro avanço tecnológico só se legitima quando promove a justiça social, a equidade e a dignidade humana. Passo agora para o professor Sérgio. Bem, a doutora Denise aí já fez bastante explanações, né? Nós estamos com o tempo apertado, né? Só queria ressaltar que, né, com base no CNJ, né, mais de 60% dos usuários do INSS, né, buscam auxílio de terceiras pessoas para realizar pesquisas e acessar os serviços previdenciários no Brasil. Só isso já justificaria aí o letramento digital e a criação desses centros, né? Mas, além dos dispositivos constitucionais que nos são caros e importantes, a nossa participação na OIT, né, faz com que esses direitos fundamentais previstos nos tratados internacionais, que se tornam direitos humanos, também possam ser exigidos nos órgãos internacionais, né? E o Brasil precisa, o mais rápido possível, tomar as providências que esses avanços tecnológicos atendam, né, às suas especificações de atender a todos, tá bem? Era isso, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professor Sérgio e Denise. Muito obrigado pela vossos estudos, que é muito importante também no âmbito da segurança social e questão de direitos de seguridade social, né? Eu moro em Portugal e, como bem disse a Denise, um dos exemplos é o Espaço Cidadão e facilitou muito a nossa vida para ter acesso a vários tipos de informações, tanto no âmbito da seguridade social, que lá é chamado de segurança social, como âmbito de proteção, de questões de serviços de segurança, identidade, vários serviços digitais que Portugal avançou nos últimos anos, né? E há uma administração pública digital muito intensa. Claro, também tem uma crítica na Europa, não sei como que é no Brasil, porque eu uso pouco aqui aquele gov.br, né? Há uma burocracia muito forte também que acaba impedindo algumas pessoas que têm menos conhecimento chegar a esse acesso, né? E talvez isso também seja um dos pontos aí, talvez, que vocês possam explorar no trabalho de vocês. Queria, então, reiterar, né, meu agradecimento. Eu penso que a doutora, que é lá do Porto, a doutora Luzia, da Cristina Aragão Ceia, não está na sala, né? Porque eu já tinha chamado antes. Se ela não veio hoje, pode vir amanhã. E queria aproveitar e agradecer, então, sendo assim, terminamos esse painel. Queria agradecer a presença de todos os participantes que estão presencialmente aqui em Buenos Aires, como os que estão online e os que vão assistir depois. Dizer que o evento continua amanhã às 10h30 da manhã, damos início aqui em Buenos Aires, e os painéis começam às 11h, né, com o Dr. Camilo, com a doutora Maria do Rosário, do Porto, a doutora Camila Benevides, de Roma, e a doutora Vincenza Conte, de Salerno, na Itália. Ou seja, Itália, Portugal e Brasil, amanhã, a partir das 10h30 da manhã, horário local, ou
a partir das 14h30, horário português, 11h30, horário espanhol e italiano. Quero agradecer, então, e reitero o nosso pedido para estar com vocês amanhã. Muito obrigado e até amanhã.